Mirando as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria necessitante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatramos não pensar, Brasil, os olhos desse um raio lívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és forte em quadro colosso, de teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és gente, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá Baruque sentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória do passado, mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, detém quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Fábio Vitor da Fonte Monerá. Olá, muito bom dia a todos. Meu papel aqui é bastante breve. Basicamente, agradecer e cumprimentar a todos, o que eu faço na pessoa dos meus companheiros de mesa, o Dr. Francisco de Assis Monteiro, presidente da Associação dos Auditores do Ministério da Educação, Dr. Éder Silva Noronha, que aqui representa o Ministério da Educação, na pessoa da qual eu cumprimento a todos os auditores e servidores do Ministério da Educação. Cumprimento também a minha querida amiga e companheira de Advocacia Geral da União, doutora Tereza Barque, integrante da Comissão da Escola da Advocacia Geral da União, coordenadora do Grupo de Estudos em Direito Ambiental da Escola da Advocacia Geral da União, sem prejuízo ainda a integrar a consultoria jurídica da União aqui em São Paulo, a doutora Tereza, que não por ser minha amiga, mas eu não me canso de dizer que é um exemplo de advogada pública, que a par dos seus processos, dos seus prazos, das suas atuações decorrentes diretamente da lei, das suas funções, ela ainda consegue criar tempo para aprofundar os conceitos, aprofundar os estudos e transmitir esses conhecimentos alcançados, que é o que ela vai fazer, por exemplo, aqui agora. Eu, como diretor da Escola da Advocacia Geral da União em São Paulo, eu só tenho a agradecer
pessoas como essas, porque são elas que, de fato, constroem a escola. E agradecer a pessoas como vocês que deixam também o seu mundo de processos, de afazeres, para se capacitarem durante 3 dias sobre temas que, ao fim e ao cabo, vão influir e melhorar a atuação de todos vocês. Eu sempre costumo dizer que quando a Escola da Advocacia Geral da União, em alguma medida, contribui para esse papel, ela se engrandece. Eu, particularmente, fico muito satisfeito, porque se temos aqui tantas pessoas, né, que atuam e exercem, que prestam um serviço público tão importante como o serviço público na área da educação, e se essas pessoas entram aqui hoje e daqui a 3 dias sairão mais capacitadas, sairão melhores para continuar prestando esse serviço, é uma vitória de todos, é uma vitória do serviço público e, por via de consequência, é um ganho e uma vitória de toda a sociedade brasileira. Nessa medida, eu agradeço também e parabenizo desde já a doutora Rosana, que também integra essa mesa, pela organização desse evento, até aqui perfeito. Esses eventos, eles acontecem, precisam ser planejados, e várias atitudes e providências precisam ser tomadas com bastante antecedência. Eu falo por experiência própria, não é fácil, mas a doutora Rosana, nesse contexto, está de parabéns, na medida em que esse auditório lotado e interessado já é, por si só, o retrato do sucesso desse evento. Portanto, sem mais, até para que não atrapalhamos aqui o andamento das palestras, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, reforço aqui o fato de a Escola da AGU estar sempre à disposição, sobretudo do Serviço Público Federal, sobretudo se estamos tratando de temas jurídicos, e ao final das contas, né, temos que, eu não preciso falar isso aqui para os senhores, na prática, a atuação do servidor público é aplicar a lei de ofício. Portanto, em alguma medida, obviamente a par das questões técnicas, em alguma medida, os conhecimentos jurídicos se fazem presentes ou se fazem necessários para o dia a dia de todos vocês. Então, ao cumprir esse papel, a Escola da AGU o faz com muito prazer e o faz com muita satisfação. Essa é a medida do meu agradecimento à Rosana, ao Ministério da Educação, à Associação dos Auditores e a todos os senhores que estão aqui para essa ação de capacitação. Então, muito obrigado e todos tenham um bom dia. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Tereza Vilar Pinheiro Bom. Bom dia. Estou ansiosa para começar aqui, já queria iniciar. Eu quero agradecer inicialmente aí ao gentil convite, a lembrança da doutora Rosana Carvalho. Muito honrada de estar aqui falando nesse espaço de pessoas com uma função tão importante como a dos senhores da auditoria, e poder passar um pouco da importância e da segurança jurídica das licitações sustentáveis. Eu acho que para mim é uma honra. Agradeço também aqui que está presente junto com o Dr. Fábio Monerá, que tem conduzido a escola com muito brilhantismo e muita seriedade esses anos todos. Dr. Francisco, presidente da associação, Dr. Hélio, da assessoria especial. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Éder Silva Noronha. Bom dia a todos. De início eu quero então agradecer o convite para estar aqui, Dr. Francisco Monteiro, gentilmente nos convida a participar desse evento, e quero cumprimentar a mesa, todos os seus representantes, e falar aqui brevemente que, em nome da Assessor Especial de Controle Interno, que estará aqui ao final desse evento, né, o represento aqui nesta abertura, né, e aproveito o ensejo para antecipar que algo que possivelmente ele venha tratar,
Dizer que, como o Dr. Bessa, que é o nosso assessor atual, eu também faço parte do quadro da CGU e fui convidado pelo seu assessor, o Dr. Seabra, para auxiliá-lo mais em questões correcionais. O ministro se mostrou interessado e apoiou e sensível à necessidade de que o MEC tenha uma estrutura correcional, né? Nos incumbiu da tarefa, inclusive, já encaminhando a nossa consultoria jurídica uma minuta de criação de um núcleo de atividades correcionais dentro do gabinete do ministro, né? Diferentemente dos titulares de outras pastas, né? O ministro da Educação tem uma missão muito grande aí, que é apurar a responsabilidade de dirigentes das instituições vinculadas ao MEC, que são diversas, passam de 100, né? Então, o MEC estava um pouco atrasado nisso aí, a gente, nesse momento, estamos com a missão, então, de dar andamento, enfim, trabalhar nessa área aí. Nesse sentido, já conversei também aqui com o Dr. Monteiro, com o Dr. Bessa, né? Penso eu que, embora sejam atribuições um tanto diferentes, mas tem a sua vinculação, porque já tive experiência também como auditor-chefe de uma autarquia federal, e nessa mesma autarquia eu ocupei também o cargo de corregedor. Então há uma continuidade, as questões mais relevantes que são tratadas na auditoria acabam sendo encaminhadas, acabam culminando em questões disciplinares, né? Então eu entendo que, pela minha vivência como auditor e como corregedor, e há um trabalho importante que os senhores, como auditores internos, podem fazer, no sentido de dar um assessoramento aos dirigentes, no sentido de buscar até uma composição para algumas questões de menor relevância. Nós temos dados estatísticos acerca do elevadíssimo custo de um procedimento disciplinar, né? Além de um desgaste emocional muito grande por parte dos investigados. Eventualmente, procedimentos disciplinares duram um período muito longo, né? Então, estamos com essa tarefa lá desde a minha chegada no MEC, muito embora sendo profissional de controle, eu também, eventualmente, auxilio o Dr. Bessa em questões de interesse também da área de controle, propriamente da auditoria, né? Ele estará então aqui ao final do evento e fará então maiores detalhamentos quanto a isso. Eu quero agradecer a todos aqui, desejar a todos um bom trabalho e dizer que na nossa minguada estrutura, que na verdade o MEC não tem uma assessoria, tem um assessor de controle interno, mas que, dado ao grande volume de trabalho, ele tem lá os seus auxiliares, entre os quais eu faço parte, né? A gente está à disposição, né? Já criamos inclusive um e-mail de corregedoria e estamos à disposição para auxiliar, para viabilizar inclusive eventos de capacitação. Já estamos em Brasília iniciando com o apoio da CGU capacitação nessa área. Então, como penso eu que as questões de auditoria podem muito culminar em questões correcionais, a gente está lá à disposição de vocês para aquilo que tiver ao nosso alcance. E é óbvio, questões também de diz respeito à atuação dos senhores como auditores internos. Muito obrigado, um bom trabalho e um bom dia a todos. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor presidente da Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas. Inicialmente, bom dia a todo mundo, a todos os presentes, meus colegas de auditoria. Cumprimento o Dr. Fábio, o diretor aqui da casa, da Escola de Advocacia Geral da União. Cumprimento a doutora Terezinha, que vai fazer uma palestra, primeiro a iniciar o ciclo de palestras técnico desse fórum. O Dr. Hélio, que representa o Francisco Bessa, um novo companheiro que nós temos dentro do Ministério da Educação, que irá compor as forças para nós superarmos as dificuldades que todos nós sabemos e estamos lutando há algum tempo por isso. E também a doutora Rosana, a nossa diretora de eventos, responsável por nós estarmos aqui. E vou iniciar também com agradecimento, né?
Normalmente a gente deixa os agradecimentos por fim, mas eu inicio agradecendo para não esquecer o que é importante. Agradeço a casa ter aberto toda a sua estrutura, compreender o que foi colocado pela doutora Rosana, a dificuldade da gente ter reunido esse fórum num hotel, e isso ajudou muito a associação, né? Então é um agradecimento muito especial ao diretor dessa casa, e agradeço também a Vanilda, que tem colaborado direto com a Rosana, por fim a Rosana e todas as suas equipes. Meus senhores, minhas senhoras, meus companheiros, expectativa, a cada fórum a gente vem com grande questionamento para cá, questionamento de toda a natureza. O que efetivamente estamos fazendo na área de controle interno? Que valorização que tanto se fala e ela não chega à nossa casa nunca. Tenho certeza absoluta de que o rumo dessa história começa a mudar. Algumas coisas, alguns sentimentos técnicos estão começando a ser entendidos, né? Nós temos colocado questões que não deveria ter dúvida, mas geram dúvida por falta de compromisso em fortificar um dos instrumentos mais importantes que a administração pública tem, que é o controle, que inicia lá na auditoria, no acompanhamento do processo. E aí nós perguntamos, a própria vinculação, né? Nós vamos tratar desse assunto, mas eu tenho que falar. Nós não temos certeza da vinculação. E quando eu falo também em agradecimento, eu gostaria de colocar o agradecimento especial ao Ministério da Educação, e não posso fazer isso. Posso fazer na pessoa e atuação do Dr. Francisco Bessa, mas não posso agradecer diretamente ao Ministério como eu gostaria. Nós estamos fazendo capacitação para levar para a instituição conhecimento. Estamos bancando esse fórum através da associação com recursos exclusivos dos filiados. Reuni 168 pessoas, né, para fazer um fórum de capacitação. É uma responsabilidade muito grande. Estamos completando 19 anos, 38 fóruns. Comprimimos um número de palestras técnicas em 3 dias, que vai exigir da gente atenção, compromisso, para levarmos o que temos de melhor. Teremos palestra com a doutora Terezinha, que vai iniciar. Vamos receber o doutor Paulo Graziotin, uma referência, e para os novos, os 37 novos que estão vindo pela primeira vez a esse fórum vão conhecer uma referência do controle, que é o doutor Paulo Graziotin. Vamos receber o doutor Paulo Feijó, também uma pessoa, né, do Tesouro Nacional, que vai trazer uma contribuição. Mas quando eu digo que não posso agradecer o MEC, porque simplesmente o Ministério não está acolhendo, né, ajudar no apoio financeiro da demanda que nós precisamos. Mas eu posso até rever o meu ponto de vista. Mas eu não vou mais me sujeitar a estar no Ministério e não ter a resposta que eu gostaria. Eu não estou aqui para isso. Eu represento uma associação que hoje é conhecida em todos os lugares onde nós vamos. Estamos levando a marca da associação FONAIMEC para dizer o que é a associação. Por outro lado, tenho que agradecer aos ausentes dirigentes que acreditaram e liberaram os senhores para vir aqui se fazer presente nesses 3 dias. O nosso fórum não traz a alegria do lazer, traz o compromisso e a responsabilidade do aprender. E é com esse sentimento, né, do fórum que nós denominamos aprimorar as técnicas para assessorar com eficiência a gestão.
é que eu tenho certeza absoluta que a cada vinda e retorno a gente tem muito para levar para nossas instituições. A associação tomou um vulto que nós gostaríamos, a importância que nós gostaríamos. Nós temos hoje, do universo de 441 integrantes de auditoria, das 115 auditorias que nós temos catalogadas, né, comunidade orçamentária, nós temos 442 pessoas que integram. Estamos com 341 servidores associados. Tenho certeza absoluta que nós iniciamos uma linha política para mostrar a diferença do que nós fazemos nas nossas instituições. Os caminhos estão abertos e as conversações foram iniciadas. E com muito otimismo, para que em breve tenhamos os primeiros passos efetivados sobre as nossas pretensões. Nós não queremos nada que nós não tenhamos direito. Não queremos fazer dos nossos projetos, nossos argumentos, uma farra, um trem. Queremos que nos dê simplesmente o respeito, a responsabilidade, o reconhecimento do que temos feito pelas auditorias do MEC. Com esse sentimento, desejo a todos nós sucesso nesses 3 dias e boa-vinda a todos vocês. Obrigado. Agradecemos o apoio dos servidores da Advocacia Geral da União, da Universidade Federal do ABC, da Universidade Federal de São Paulo, da Universidade Federal de São Carlos e do Instituto Federal de São Paulo. E ao agradecer a presença de todos, damos por encerradas as atividades de abertura do 3º Fórum, solicitando à mesa diretora que seja desfeita neste momento, e ficando apenas a palestrante dessa manhã, a doutora Tereza. Doutora Tereza Bilac Pinheiro Barco, para proferir a palestra técnica sobre licitações sustentáveis e gestão de resíduos. Destacamos que a doutora Tereza é graduada em Direito e Filosofia pela Universidade de São Paulo, atua como advogada da União em São Paulo, integra a Comissão Nacional da A3P na Advocacia Geral da União e é coordenadora do Grupo de Estudos de Direito Ambiental da Escola da AGU São Paulo. Já ministrou várias capacitações a gestores públicos sobre licitações sustentáveis, gestão de resíduos e agenda ambiental na administração pública. Coautora do livro Licitações e Contratações Públicas Sustentáveis, pela editora Fórum, em 2011, além de diversos artigos sobre o tema. Muito obrigada e seja bem-vindo. Agradeço a apresentação. Vou me posicionar aqui. Peço a gentileza de... Deixa eu só verificar aqui. Amém. Agradeço aí a Naomi que vai me auxiliar no PowerPoint. Os senhores se sintam à vontade. A coordenação do evento falou que nós vamos seguir direto até o horário do almoço, então os senhores se sintam à vontade, tem para o café, eventualmente. Eu não me sinto constrangido com ausências parciais aí durante a palestra. Vamos começar? Pode seguir. Bom, o tema que eu vou tratar com os senhores se refere à licitação sustentável e gestão de resíduos. São 2 temas que se interrelacionam e eu vou falar, a agenda de hoje está dividida em 3 tópicos. Primeiro, a contextualização das contratações públicas sustentáveis,
A seguir, como implementar com foco na segurança jurídica, quais são os principais questionamentos que eu tenho recebido de servidores públicos que atuam em elaborações de termos de referência, pregoeiros, quais são os questionamentos que o senhor e as questões que devem necessariamente ser observadas na implementação de uma licitação sustentável, para que os senhores, na atividade de auditoria interna, possam fazer devidamente esse acompanhamento. Por final, se houver tempo, nós vamos tratar de uma legislação específica. Eu vi que nós temos 1h30, que é o decreto que regulamentou as contratações públicas sustentáveis e 2 leis que tratam das contratações públicas sustentáveis. É bastante matéria. Os desafios são grandes, é uma política recente no Estado brasileiro, mas ela tem prosseguido e é inevitável, não há retorno. Eu digo que nós estamos um pouquinho além da fase inicial de descoberta do que é uma licitação sustentável, mas ainda existem muitas dúvidas nos órgãos públicos com relação à legalidade, com relação a questões relacionadas ao menor preço, restrição à competição, como fazer uma contratação pública sustentável com respeito aos princípios licitatórios e de que maneira essas 3 legislações que eu apresento para os senhores se relacionam com licitações sustentáveis. De qualquer maneira, eu já antecipo aqui, depois eu passo para a Rosana, a AGU vai lançar no dia 14 de maio, semana que vem, um guia de implementação de licitações públicas sustentáveis na Advocacia Geral da União, na Administração Federal. Esse guia foi elaborado por mim, um colega da AGU, Dr. Marcos Bliacheres. Ele vai ser disponível gratuitamente para cópia na internet, para download, e é um guia que está sendo lançado pela Consultoria Geral da União, a partir do momento que nós percebemos a importância de termos um material de suporte que possa ser fornecido a todos os advogados públicos, a todos os pregoeiros, aos auditores, às pessoas que se interessam e diariamente se interessam e precisam atuar nesse tema. Então, assim que ele estiver formatado, ele vai ser lançado numa parceria da Advocacia Geral da União com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Hoje, semana que vem, eu vou estar lá, nós vamos estar capacitando toda a Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho e todas as regionais em Brasília. Então, será o marco para o lançamento desse guia, e eu encaminho para a Rosana para ela passar o link para os senhores terem esse instrumental de acompanhamento cotidiano. Vamos seguir, por favor, Naomi. Contextualização. Em primeiro momento, por que uma advogada da União está falando sobre esse tema? Porque eu atuo nesse tema no meu cotidiano profissional. Na medida em que toda licitação, não posso ficar perto desse alto-falante. Na medida em que toda licitação tem que ter um parecer prévio de um órgão de consultoria jurídica que vai examinar e aprovar as minutas. E na Advocacia Geral da União, nós temos um manual de boas práticas consultivas da Consultoria Geral da União. Aqui, quando eu menciono o CGU, não é a Controladoria, a Consultoria Geral da União, que é um órgão interno da Advocacia da União, os advogados que atuam em consultivo. E esse manual de boas práticas, que dá todas as diretrizes da nossa atuação profissional, tem um enunciado específico com relação à valorização das licitações sustentáveis, como sendo uma das principais atuações da administração pública. Então, há uma orientação da Advocacia Geral da União para que realizemos capacitações e examinemos os nossos pareceres, aspectos da legalidade das licitações com relação ao desenvolvimento nacional sustentável. Primeiro ponto, o que é uma contratação pública sustentável? De que maneira uma contratação pública sustentável se diferencia de uma contratação normal? Uma licitação sustentável, uma contratação sustentável é aquela que insere critérios socioambientais, seja na sua produção, seja no consumo ou no descarte de um bem. O objetivo da licitação sustentável é reduzir os impactos nocivos da contratação pública, seja uma obra, seja um serviço ou seja uma compra, ao meio ambiente e à coletividade. Como ela se implementa?
em diversas fases. No processo interno de escolha do bem a ser adquirido. Eu vou disponibilizar o PowerPoint, não se apressem, não se afobem em anotar. Na inserção de normatizações ambientais, na execução contratual e na destinação dos resíduos. Então, a contratação pública sustentável tem toda uma fase que ela não é um momento único. Vou detalhar isso quando eu falar do ciclo de vida da contratação pública sustentável. Então, o processo de escolha do bem, como é que ele vai se perfazer com legalidade, sem subjetividade, as normatizações do IBAMA, do CONAMA, da Anvisa, dependendo do objeto contratual, de que maneira é possível ao gestor saber quais são essas normatizações, vou apresentar também na fiscalização contratual, nos aspectos sociais e ambientais e na destinação dos resíduos. Nós temos hoje uma política nacional de resíduos sólidos com muitas responsabilidades para a administração pública. Fundamento jurídico de uma contratação sustentável. O direito internacional ambiental, os compromissos internacionais, a Constituição e a legislação. Então, vamos examinar a fundamentação da contratação pública sustentável, iniciando com o direito internacional. Por que eu faço sempre essa introdução? Para que os senhores compreendam que essa política pública brasileira, ela está contextualizada numa política pública mundial. Não é o Brasil que, de repente, colocou o legislador no artigo 3º da Lei de Licitação que a contratação tem que promover o desenvolvimento nacional sustentável. Existe um histórico que justifica essa atuação legislativa. E quando a gente compreende as razões, os motivos das políticas públicas, a gente consegue atuar com mais consciência, com mais seriedade, não de uma forma, a gente internaliza melhor o conceito. O que é desenvolvimento sustentável? Por que eu falo desenvolvimento sustentável? Porque o artigo 3º da Lei de Licitações diz: a licitação tem por objetivo a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Eu só vou saber se uma licitação está atendendo esse objetivo se eu souber qual é esse conceito. O que é o desenvolvimento sustentável? Isso está no direito internacional. O desenvolvimento sustentável decorre da conjugação de dois direitos. O direito ao desenvolvimento. Desenvolvimento não significa simplesmente crescimento econômico e PIB. E o direito ao meio ambiente sadio. O direito ao desenvolvimento, segundo essas resoluções da ONU que eu apresento aos senhores, eles têm que estar centrado na pessoa humana. Não é simplesmente progresso econômico. E ele tem que ser inalienável. Então, o direito ao desenvolvimento implica na necessidade de implementação de políticas públicas nesse sentido. E o direito ao meio ambiente sadio é um princípio. Todos nós temos uma ideia, a gente podia até dizer que é um direito natural. Todo mundo tem direito de viver num ambiente sem poluição, com saneamento básico. Então, são os famosos direitos humanos. Eles são universais, são indivisíveis, interdependentes. Ou seja, não é possível que um Estado, um país, implemente uma política focada no direito ao meio ambiente e não pense no direito ao desenvolvimento. Ou foque só suas políticas no direito ao desenvolvimento, tenha crescimento, mas não pensa no meio ambiente. Então, o desenvolvimento sustentável decorre da conjugação de dois direitos humanos fundamentais. Em que maneira, como é que nós tivemos que, como é que chegou em 2012 uma alteração da Lei de Licitações? Isso simplesmente apareceu no ordenamento? Não. Vou passar brevemente de que maneira o direito internacional repercute na nossa legislação. Em 1972, houve já uma previsão de que o homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente. Isso foi na Declaração de Estocolmo, todos os países presentes partes assinaram essa declaração. Isso repercutiu apenas em 2001 na nossa legislação nacional, quando já se falava de licitação sustentável, mas não com essa expressão, e não na Lei de Licitações. O Estatuto das Cidades diz que é uma diretriz de política urbana a adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços compatíveis com o limite da sustentabilidade ambiental. Isso significa o que na prática?
quando eu vou fazer uma aquisição de copo plástico, eu tenho que pensar também qual é a capacidade dos aterros da cidade que eu estou pensando. Eu vi essa vinculação. Mas eu ainda não tinha, em 2001, instrumentais práticos, instruções normativas, decretos, que me demonstrassem como fazer isso. Mas eu estava avançando, a legislação estava avançando. Tanto que esse artigo 2º, ele passou assim, ninguém pensava em fazer consumo sustentável com base nele, na administração pública. Em 92, na Rio 92, todos nós conhecemos bem, foi feita uma declaração e nessa declaração expressamente se falou sobre consumo sustentável dos estados. Quando diz estados, não estou falando estado como federação, estou falando estado como pessoa política de direito internacional, país. Os estados devem reduzir e eliminar os padrões sustentáveis de produção e consumo. A partir do momento que o Brasil assinou essa declaração, ele tinha, em tese, não é uma obrigação, porque ela não tem força de lei, mas ele tinha um compromisso perante os demais países de estabelecer alguma política que começasse a trabalhar com padrão de consumo, padrão sustentável de produção e consumo. Em Joanesburgo, no direito internacional, novamente, em 2002, novamente um princípio. Os países devem promover políticas de aquisição pública, aqui já estamos detalhando mais, que incentive o desenvolvimento e difusão de bens e serviços racionais desde o ponto de vista ambiental. Em 2004, nós temos um acordo no âmbito do Mercosul. Esse acordo foi promulgado, tem validade aqui no Brasil como norma interna, e diz que os países integrantes do Mercosul iriam adotar ações para promover a adoção de políticas, processos produtivos e serviços não degradantes ao meio ambiente. Estamos avançando. Vamos seguir. Essa é uma contextualização. Com Copenhague, nós não tivemos unanimidade na celebração de compromisso internacional em 2009, isso foi muito difícil, mas o Brasil se comprometeu a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Isso tem relação com o consumo também. Em Cancún, 2010, os países vão contribuir para o desenvolvimento sustentável. Eles reconheceram a importância de reforçar estilos de vida sustentáveis e padrões de produção e consumo e estabelecer mecanismos de mercado para a sustentabilidade. Vamos seguir. A Constituição Federal é de 1988. Tanta lei, né? O desenvolvimento sustentável está na Constituição Federal? Sim. Está expressamente dito desenvolvimento sustentável? Não. Mas ele existe, ele está lá o conceito de uma interpretação sistêmica da Constituição, na medida em que eu tenho o dever e o direito, o dever do Estado de preservar o meio ambiente, e o meio ambiente sadio é um direito de todos, e na medida em que na ordem econômica, no capítulo da ordem econômica, eu tenho como um de seus princípios a defesa do meio ambiente, eu estou conjugando aqueles dois direitos que eu falei anteriormente para os senhores do direito internacional. Direito ao desenvolvimento e direito ao meio ambiente equilibrado. Então, a partir da conjugação, porque eu não posso interpretar os artigos da Constituição isoladamente, tenho que considerar a Constituição como um sistema. Considerar direito ao meio ambiente sadio, dever do Estado na preservação ambiental, como princípio da ordem econômica ser a preservação do meio ambiente, eu tenho aqui o desenvolvimento sustentável na Constituição. Só que isso não era suficiente para dar segurança jurídica para os servidores, para os órgãos públicos implementarem licitações sustentáveis. Mas nós temos iniciativas anteriores à alteração da 8666, pode virar, que já implantavam aqui no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, já implantavam essas licitações sustentáveis antes da alteração da lei de licitações. Em 2009, a Lei 12.187 estabeleceu a Política Nacional de Mudança do Clima. O que é uma política de mudança? Política pública de mudança do clima tem relação com licitação sustentável. Toda relação. Porque dependendo da forma como eu vou gerir, fazer o gerenciamento da água, da energia,
eu vou fazer alterações climáticas maiores ou menores. Então, ela prevê a necessidade de compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a proteção do sistema climático. E dispôs, no seu artigo 6º, sobre o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações para propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais. Primeiro dispositivo expresso de licitação sustentável no Brasil. Ele é aplicável, como nós vamos ver a seguir? Não, porque critério de preferência tem que ser fixado por lei. Então, somente quando nós tivermos um estabelecimento desses critérios de preferência que já existem para alguns, em alguns decretos, para algumas áreas, medicamentos, nós já podemos aplicar. Senão, o funcionário que fala, olha, com base nesse artigo eu estou fazendo uma preferência, não. Isso não é um ato de discricionariedade, pode seguir. Podem me interromper quando quiserem, tá? Tá sendo claro? A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu também uma disposição lá no meio, falando de licitação sustentável. Quando se fala de responsabilidade compartilhada do produto, logística reversa, colocou uma disposição que diz que deve haver prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados e recicláveis, bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Então, numa política que vai gerenciar aterro, resíduos sólidos, catadores, eu tenho uma disposição de licitação sustentável. Ela é aplicável? É, porque eu estou dando prioridade. Então, se os senhores estiverem diante de uma contratação e resolveu comprar um produto reciclado ou reciclável com esse fundamento, é possível. Que é um ato, está vinculado a um ato de gestão. Por fim, em 2012, houve uma alteração da lei de licitação. Então, desde 72, houve toda uma conscientização, uma sensibilização mundial para a questão do meio ambiente, que os nossos recursos são finitos, os recursos naturais. E a gente tem que gerir a capacidade de suporte do planeta. E as contratações governamentais, elas equivalem a mais de 10% do PIB. Então, se nós pensarmos no impacto que essas contratações, se forem menos insustentáveis, o impacto que essas contratações vão ter no gerenciamento de resíduos, em fomentar desenvolvimento de produtos sustentáveis, é o que o Ministério do Planejamento chama de uso do poder de compra do Estado. O Estado vai se utilizar 10, 12% do PIB, que equivale às contratações públicas, e fazer opções por produtos mais sustentáveis. Consequentemente, vou alterar todo o cenário de fornecedores gradativamente. Então, aqui, o artigo 3º da Lei de Licitações estabelece como um dos objetivos a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. É a partir daqui que está expresso no nosso ordenamento que a licitação sustentável é uma realidade normativa. Não que antes fosse inconstitucional, não é. Antes, havia uma dificuldade maior do gestor para buscar toda uma fundamentação no sistema legal que eu apresentei para os senhores para a contratação sustentável, mas ela já ocorria. E antes também, a contratação sustentável dependia de uma sensibilidade maior ou menor do gestor público para essa questão ambiental. Agora não. Agora é uma diretriz, ou seja, geral, atente-se todos para isso, né? Um dos grandes problemas nacionais hoje é a questão de recursos na aplicação do custeio da máquina pública. Nós sabemos que os produtos pretensamente sustentáveis envolvem uma quantia muito maior de recursos que os entes públicos hoje não suportam, tá? Principalmente em relação à logística reversa. Certo? Você está comprando para consumir, mas você comprando para consumir e se desfazer sustentavelmente desse produto tem um custo. E o governo, quem vai bancar isso? A que custo vai ser bancado isso?
vamos abordar a questão da razoabilidade, porque você pode ter o princípio aplicável, mas você tem que gerir o seu orçamento. Todo órgão público não vai poder comprar produtos sustentáveis. Nós vamos abordar esse detalhamento. Eu tenho que ter caixa para isso. A logística reversa está em acordos setoriais. Nós vamos abordar no terceiro tópico da agenda também. Como é que nós vamos fazer nessas contratações? Eu vou definir esse detalhamento. Excelente esse questionamento. O decreto 7746, pouco antes da Rio+20, regulamentou as contratações públicas sustentáveis, fixando suas diretrizes, seus objetivos. Nós vamos examiná-los. Fala da importância da justificativa, da motivação administrativa. Vamos detalhar isso no item terceiro. Pode ser. Então, nessa primeira fase, o que eu quero sintetizar é que as contratações públicas sustentáveis, elas trazem para o Estado uma responsabilidade. Primeiro, que é observar os regramentos ambientais. Quando eu tenho uma resolução do CONAMA falando sobre desfazimento de óleo lubrificante usado, essa resolução também tem que se aplicar ao próprio Estado quando faz manutenção de viatura. Então, se eu tenho uma resolução que fala sobre gerenciamento de resíduos da construção civil, o Estado, quando vai fazer uma obra, tem que observar. Então, num sentido mais estrito, o Estado que edita a sua norma, que tem a responsabilidade de internamente segui-la. Vamos ter coerência. Num sentido de finalidade, nós estamos seguindo as normas, nós vamos estar preservando o meio ambiente. Esse é o sentido. Pode fechar e seguir para o 2. Aí eu vou entrar no detalhamento, na implementação da contratação, pode tudo, da licitação sustentável com segurança jurídica, entrando nessas questões que o senhor muito bem atentou. Como é que eu vou fazer no pregão, que é o menor preço? Como é que eu vou, o que eu posso, qual é o limite de obrigação que eu posso exigir da contratada? Eu posso pedir para todos os licitantes como requisito de habilitação ou só da vencedora? Da licitante que ficou realmente com o contrato, como uma obrigação dela? Quais são as questões que a gente observa que são as maiores dificuldades na realização da licitação sustentável e o que o Tribunal de Contas da União está dizendo que pode e que não pode fazer? É isso que eu quero detalhar aqui para os senhores, falando sobre a sustentabilidade como um todo. Tem mais um item que é o 4. Os senhores já ouviram a expressão ciclo de vida do produto? Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? O ciclo de vida do produto que é pensar na sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, desde o início da fabricação até o seu descarte. Eu, por efeitos didáticos, eu tenho falado do ciclo de vida da contratação. Ou seja, desde a fase do planejamento até a destinação das embalagens, as quais são decorrentes daquela, vou comprar computador, as caixas, o isopor, a tinta, a lata da tinta, até a destinação final, isso tudo é um ciclo de vida que tem que ser internalizado pelos órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Então eu falo que existe um ciclo de vida na contratação. Uma licitação sustentável vai ser aquela que considera desde a fase do planejamento, observância da legislação, execução e destinação dos resíduos. Isso vai ser sempre factível? Isso vai ser sempre viável? Não. Mas não é porque não é viável hoje que nós vamos restringir a amplitude do artigo 3º. Nós estamos num processo de sedimentação e disseminação da contratação sustentável. Qual dos senhores aqui já atuava no setor público na época em que surgiu o pregão? Levanta a mão. Não foi uma revolta? Uma loucura? Como assim?
Eu vou ver a habilitação depois. Não tivemos uma série de questionamentos. Não pode pôr medida provisória. A questão foi parar no Supremo Tribunal Federal. Mudou com a mentalidade, com as regras da 8666. Como é que nós vamos fazer? Hoje, quantos anos são depois? Acho que é 2003 ou 2006, eu não me recordo. Não sei se vocês lembram do ano do 2005, a primeira MP do pregão. Pouco tempo, o pregão já está totalmente divulgado, disseminado. A grande maioria das contratações é por pregão. Então, nós estamos numa fase, com relação às contratações sustentáveis, que eu faço paralelo com o pregão. É uma fase de implementação. Eu digo que é interessante, dependendo do setor que é capacitado, as pessoas têm as dúvidas mais básicas com relação à legalidade, à constitucionalidade, ou como aqui, por exemplo, os órgãos da AGU, que nós assessoramos em São Paulo, estão fazendo licitações sustentáveis desde 2010, 2011. Porque nos nossos pareceres nós temos um tópico específico sobre licitação sustentável, nos aspectos jurídicos. A consultoria jurídica vai sempre no aspecto jurídico, não no ato de gestão. E as dúvidas que eles têm já estão maiores. Eles têm questões técnicas. Nós vamos ter que chamar um técnico do IBAMA para explicar o cadastro técnico federal. Porque eles já estão tão avançando no processo, é como eu digo, vai descascando a casca da cebola, vão surgindo mais dúvidas. Então, existe